E aí, tudo bem com você? Bem, se você é um curioso como eu a respeito da linguagem utilizada no hino nacional, que são palavras difíceis, muitas vezes não entendemos quase nada, então fique ligado nesse vídeo porque a gente vai descobrir um pouco hoje. A gente vai entender um pouquinho do nosso hino nacional brasileiro, do nosso hino nacional. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que ele foi escrito em 1909 pelo poeta Duque Osório Estrada. Mas para que tanto termo complicado, professor? No hino nacional que é de todo mundo? Bem, o hino contém uma forma gramatical, uma forma linguística que deve se manter durante muitos anos, ou seja, daqui a 1000 anos, se não tiver nenhum movimento político dentro do nosso país que venha mudar o hino nacional, o hino será este mesmo, não vai mudar. Então, por isso que a linguagem coloquial, a questão da língua viva, para o hino nacional oficial não funciona muito bem. Haja vista o hino nacional da Inglaterra, que até hoje exalta a rainha. Uma curiosidade a respeito do hino é que ele foi escrito em 1919, só em 1922 ele se tornou o hino oficial da nação brasileira. Interessante isso, né? Quem foi responsável por colocar esse poema de Duque Estrada como hino nacional foi o presidente da República, Epitácio Pessoa. Já em relação à melodia do hino, aí não, foi composta muito antes, foi em 1822, por Francisco Manuel da Silva, para comemorar a independência do Brasil. Um detalhe interessante também é que o estilo poético utilizado no hino, a questão dos palavreados difíceis, tem a ver com o estilo de produzir poema no século XIX. Então, a poesia valia-se dessa linguagem hermética. Por isso que vemos no hino nacional palavras difíceis, versos enfeitados e frases na ordem inversa. Quem ouviu do Ipiranga, quem é o sujeito aí? As margens plácidas ouviram do Ipiranga. Olha só como é a complexidade de produção poética desse hino. Uma coisa, galera, é que essa questão de inverter a frase, muitas das vezes o poeta utiliza esse recurso para obter rimas, fazer rimas ricas, principalmente. Naquela época, a linguagem poética era muito mais trabalhada do que no dia a dia da nossa poesia atual. Ou seja, fazer poema com quantidade de métricas de versos, cada verso com a mesma quantidade de métricas, era uma característica da poesia do século XIX, XVIII, XVII, voltando aí. As informações que trarei aqui para vocês estão contidas no livro Para Compreender o Hino e os Símbolos Nacionais, escrita pela professora Margarida Patriota e publicado pela editora Saraiva. O interessante que nós veremos aqui nesse vídeo, que também você pode ver no livro a respeito das questões dos símbolos nacionais, é que quando se lê sobre os símbolos nacionais, assim como a respeito do hino nacional, você realmente tem uma verdadeira aula de história. Além disso, uma bela declaração de amor à nossa pátria Brasil, por meio da escrita de poemas e símbolos que exaltam a nação brasileira. Vamos para o primeiro verso. Ouveira do Ipiranga às margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. A primeira parte do hino explica que no dia 7 de setembro de 1822, as calmas águas do riacho do Ipiranga, na cidade de São Paulo, ouviram o grito do Independência.
proclamada por Dom Pedro I, que atendeu ao valente e forte clamor do povo brasileiro. No instante em que Dom Pedro proclamava a independência, no céu da pátria Brasil, o sol da liberdade brilhou em raios intensos ou fúlgidos. Se conseguimos conquistar com braços fortes a garantia da independência com Portugal, só que não, né? Vocês sabem pela história, isso aqui está mais para ficção do que para o real. Depois dá uma pesquisadinha aí sobre a negociação para a independência do Brasil. Interessante saber. Não confia 100% aqui no hino, não. Então, o hino vai dizer, nessa segunda estrofe, que agora que somos livres e independentes, que conhecemos a liberdade, lutaremos até a morte por ela. O poeta se dirige à liberdade como se ela fosse uma pessoa. Em teu coração, ó liberdade, falando da liberdade, o nosso peito é capaz de desafiar a própria morte. Olha que exagero, né? Mas é isso. Em seguida, na próxima estrofe, diz o seguinte, né? O pátria amada, idolatrada, salve, salve. O poeta deixa de falar com a liberdade para falar com a pátria, que é o Brasil. Ó pátria amada, tratando-a como se fosse uma pessoa. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve. Naquela época significava tenha saúde. Na terceira estrofe, o poeta vai falar diretamente com o Brasil, quando a imagem do Cruzeiro do Sul brilha em teu belo céu risonho e límpido. E aí vem um sonho intenso que o povo brasileiro está realizando, que é a independência de Portugal. E o que é o Cruzeiro do Sul? É um grupo de estrelas que você consegue até vê-lo pela manhã. Esse grupo de estrelas forma uma cruz. Este grupo só é possível vê-lo no hemisfério sul. Por isso que é chamado de Cruzeiro do Sul, porque quem mora no norte não consegue ver essas estrelas. Nesse instante, um raio ardente de amor desce à terra brasileira. A próxima estrofe, que é gigante pela própria natureza, vai exaltar a extensão territorial do Brasil, pois o Brasil é o quinto maior país do mundo em tamanho. Portanto, já é gigante pela sua própria natureza territorial. Além disso, é muito belo, graças às praias, às matas, às cachoeiras que aqui contém. Também é forte, porque tem muitas riquezas naturais. E isso vai refletir no nosso futuro, quando no espelho essa grandeza natural vai resplandecer. Em seguida vem a estrofe: terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada dos filhos deste solo, tu és mãe gentil, terra amada, Brasil. Isso o poeta quer dizer que o nosso Brasil é uma terra mãe generosa com seus filhos, dando fruto, boa alimentação, como diz Caminha, tudo que aqui planta dá. Está lá na carta de Pedro Vaz de Caminha. Vaz tem uma referência a isso. E além disso, ela é muito amada pelos brasileiros. A próxima estrofe, que é deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e da luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o céu do novo mundo que é América, né? Então, o que o poeta quer dizer com isso? Que o nosso país está deitado em um berço esplêndido, sem vulcões, sem catástrofes naturais, como existem na Ásia, entre outros países, com vulcões, terremotos, etc. Porque o nosso país está bem localizado no hemisfério sul. E, além disso, parte do nosso país está embalado pelas ondas do mar e outra metade está emendada à Cordilheira dos Andes. E
a diversos países da América do Sul. O poeta diz que na América do Sul o Brasil brilha como o florão da América. O que é isso? Uma espécie de enfeite de pedras preciosas. Olha que coisa linda, maravilhosa. Esse florão banhado pelo sol no continente americano. Aí continua na próxima estrofe. Do que a terra mais garrida, teus e sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que o homem brasileiro, a mulher brasileira, é um sujeito muito garrido, muito elegante, charmoso, bonito. Naquele tempo usava-se a expressão risonho para dizer que o local era agradável. Olha, aquele lugar ali onde estive nas férias é muito risonho, ou seja, é muito agradável. Nessa estrofe, o poeta coloca a terra brasileira como uma das mais lindas do planeta. Mas ele vai além. Ele diz que nossos campos são mais floridos, nossos bosques são mais ricos e nossa vida é mais amorosa. Né? Nós temos essa questão do brasileiro ser bastante amoroso, bastante receptivo. Isso, falar do brasileiro nesse sentido, nós podemos já ver a canção do exílio de Gonçalves Dias, Minha Terra de Palmeiras, onde canta o sabiá: não permita Deus que eu morra sem eu volte para lá. Então, o poeta vai falando tudo isso a respeito da nação brasileira exaltada na canção do exílio. E agora Duque Estrada joga isso no poema do hino nacional. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. O que o poeta quer dizer com esses versos? Ele quer dizer que as estrelas estampadas na bandeira nacional, na flâmula nacional, que elas sejam símbolo de amor eterno, fazendo votos para que o verde e o amarelo da bandeira, que o futuro do Brasil será de paz. Assim como foi no passado glorioso. Mas se ergue da justiça clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Ou seja, na estrofe anterior, o poeta deseja o Brasil de paz, de passado glorioso, mas nessa estrofe ele fala o seguinte: se for necessário que o Brasil entre numa guerra, verás que um filho teu não foge à luta. Nem que seja um, não vai fugir à luta. Ou seja, o brasileiro, esse um filho representando a nação, vai lutar na guerra, arriscando a própria vida para defender o Brasil. Uma vez que o brasileiro não teme sequer aquele ente que mais o adora, que mais traz terror a ele, que é a morte. Se não teme a morte, vai temer outra nação? E aí, se você ainda tem dúvida sobre algumas palavras do hino, vamos lá. Brado, o que é brado? Grito forte, clamor. Clava era uma arma primitiva de guerra, pau pesado e mais grosso numa das pontas, usado pelos indígenas como arma de guerra. Colosso, que significa o verbete colosso? Grande, enorme, país grande, país enorme. Formoso, lindo, belo. Fúlgido, que brilha, cintilante. Fulguras do Brasil, florão da América. Fulguras, brilhas, desponta, com importância. Florão, já falamos, que tem a ver com uma flor feita de ouro, né? Que recebe luzes solares e fica resplandecente. Terra mais garrida, viçosa, graciosa, garrida é bela. Gentil, todo mundo já sabe, significa generoso, né? Um povo acolhedor. Pátria amada, idolatrada. O que é idolatrada? Cultuada, amada acima de tudo.
impávido colosso, né? Já falamos que é colosso, o que é impávido? Corajoso, destemido. No início, já falei que Ipiranga é um rio que existe em São Paulo. Claro que a água hoje é bem diminuta. Lá no Museu do Ipiranga, onde foi proclamada a independência do Brasil, quando você for em São Paulo, se você mora em São Paulo, pode visitar esse local que o hino faz referência. É nesse lugar que Dom Pedro I diz independência ou morte, em 7 de setembro. O que é lábaro? Frâmula, nós falamos que é bandeira. E lábaro? Para não repetir a palavra bandeira, nem frâmula, ele usou lábaro, que é a mesma coisa que bandeira, estandarte, parvilhão, pendão, frâmula. Céu límpido, claro, né? Puro, que não tem poluição. Isso naquela época, né? Ostentar é mostrar, exibir com orgulho. Penhor, claro, penhor é garantia, né? Segurança, prova. Margens plácidas, margens calmas, tranquilas, mansas. É como eu falei, né? Que não tem nada de ciclones, nada de maremotos, etc. A imagem resplandece, né? Brilha, iluminada. Ouviu o grito retumbante, ou seja, um grito ruidoso, barulhento, estrondoso, vívido, intenso, significativo, luminoso. É isso aí, galera. Daí a explicação para as palavras difíceis, além da história da construção do nosso hino nacional. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau!